Olá, meu nome é Rafael Ferreira e eu vou falar sobre a proposta de uma teoria normativo-pragmática da racionalidade e da argumentação jurídica. Bom, atualmente nos deparamos com um grande problema com relação aos processos, visto que os viés cognitivos, a mitigação de seus efeitos e o de base, particularmente no que diz respeito aos julgamentos e tomadas de decisões, nos levam a desconfiar da imparcialidade dos sujeitos processuais. Com isso, faz-se necessária a proposta de uma teoria normativa pragmática da racionalidade e da argumentação jurídica, visto que nos deparamos com viés cognitivos que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e de decisões racionais. A proposta de reconstruir a teoria da decisão e do agir jurídico passa por uma discussão acerca da teoria da racionalidade e da argumentação jurídica. Robert Brandon, que foi um importante autor da contemporaneidade do pragmatismo norte-americano, traz uma proposta para o nosso objetivo, que é deixar explícito o que se encontra oculto em nossa prática linguística, pressupondo que o direito é em si mesmo uma prática linguística. O autor cita alguns modelos de racionalidade. O primeiro deles identifica que ser racional é ser lógico, identificando assim um argumento a partir daquilo que é ou não logicamente bom. O segundo modelo toma como referência uma racionalidade instrumental, de modo que organiza como o entendimento pode ser direcionado para associar o emprego de razões voltadas para uma ação determinada. Brandon chama o terceiro modelo de interpretativo, que surge exatamente como repúdio aos anteriores. Sob seu prisma, considerar como racional um comportamento de outra pessoa envolve reconhecer que esse comportamento pode ser mapeado a partir do nosso próprio comportamento linguístico, sendo possível estabelecer entre os dois sujeitos algum tipo de conversação. Uma quarta figura de seu modelo para a racionalidade é denominada por Brandon como inferencionismo. Seu pressuposto é o reconhecimento da existência de um jogo de linguagem, envolvendo a troca de razões, de modo que os falantes simultaneamente estão continuamente dando e pedindo razões uns aos outros. Com isso, tomar alguém como partícipe de um jogo de linguagem que nos exige oferecer razões implica, além de atribuir um comprometimento normativo ao mesmo, a necessidade de o interpretar. Ao proceder assim, estabelecemos uma forma de registro que irá gerar um padrão de comparação dos antecedentes e dos consequentes do argumento. Como diz Brandon, preferências e desejos somente podem desempenhar um papel parcial nesse jogo argumentativo, e para que o mesmo seja mais coerente, se faz necessário a adição de outras razões ligadas agora a um conjunto de obrigações institucionais, ou seja, normativas, criando assim um conjunto de argumentos que incorporam as explicações de compromissos que condicionam expectativas prévias de comportamento. E tais argumentos não estão condicionados a preferências ou a desejos. Esses argumentos são incondicionais, pois buscam o estabelecimento de uma normatividade vinculada do comportamento para toda e qualquer pessoa em seu modo mais geral. Vale ressaltar que, como estamos diante de uma postura pragmático-normativa, a demonstração de vieses pelos demais sujeitos do processo não pode ser tomada negativamente pelo juiz como algo pejorativo ou desrespeitoso, mas antes tem por objetivo fazer com que ele compreenda aquilo que às vezes nem ele mesmo conhecia, que estava oculto sob a forma de um enviesamento, mas que movia sua ação em um determinado sentido, colocando em risco a racionalidade dessa e, com isso, sua possibilidade de ser considerada válida. Olá, meu nome é Tayla e quando o processo é lido, levando em consideração o Estado Democrático de Direito, ele é entendido como uma garantia com capacidade de debiasing, ou seja, possui uma estrutura que estimula debates para a tomada de decisão. A decisão judicial, então, depende diretamente do debate argumentativo e da real participação dos sujeitos. Para Robert Brandon, as normas processuais do dispositivo do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil nos lembra da relação entre o princípio do contraditório, o dever de fundamentação e o princípio da imparcialidade. Possui uma capacidade de agregar uma sofisticada teoria da argumentação jurídica. Entretanto, a tomada de decisão pelo julgador mais tem relação com sua subjetividade e intimidade do que com a teoria da argumentação jurídica, o que subtrai do processo sua característica accountability e sua racionalidade decisória, de acordo com Brandon. Dessa forma, o evento decisório equivocado não se dá de forma racional, e sim pelo enviesamento oculto na base argumentativa. Afinal, o processo deve garantir o não exercício legítimo de poderes públicos e privados, controlando os provimentos dos agentes políticos e garantindo a legitimidade discursiva e democrática das decisões. E isso apenas pode ser empregado com um modelo pragmático normativo.
Para Catone de Oliveira, a aplicação de direitos que se dá no processo possui uma ligação direta com os direitos fundamentais, pois possui cunho hermenêutico, crítico, que avança de gerações em gerações com comprometimento uns com os outros e a construção de uma república de cidadãos livres e iguais. Para Jürgen Habermas, o ideal monológico que assegura ao juiz um privilégio cognitivo deveria se extinguir para que não exista a possibilidade de afastamento de novas possibilidades e melhores argumentos, levando obrigatoriamente a uma perspectiva intersubjetiva e coparticipativa do processo. Mota e Hormerdin distinguem a atividade jurisdicional de atividade judicial, sendo o processo um meio para a obtenção de uma decisão vinculativa do poder estatal. Afirmam não existir democracia sem participação, sendo possível afirmar que não será possível um processo jurisdicional democrático sem a participação efetiva dos interesses na obtenção do provimento. Há uma forte vinculação entre o estudo dos vieses e da imparcialidade. A Constituição possui regras e princípios a fim de regulamentar o sistema jurídico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 10, assegura a todos o direito de um julgamento imparcial. Costa afirma que a imparcialidade jurídica é atributo essencial de um juiz, e não acidental. A imparcialidade é tratada como direito fundamental, sendo garantida pelos tratados de direitos humanos. Existem normas que visam proibir a quebra dessa imparcialidade. Entretanto, a mera existência dessas normas não é suficiente para evitar a quebra da imparcialidade. Costa afirma que a garantia dessa imparcialidade deveria ser melhor trabalhada nas garantias fundamentais, afirmando que toda sentença dada por juiz imparcial em afronta com essas garantias fosse rescindível, pois a parcialidade faz a jurisdição uma antijurisdição. Segundo Ulisses Moura Daly, uma sociedade que leva mais em consideração as emoções e as paixões, ao invés das experiências e argumentos, possibilitaria um trabalho de engenharia social. O autor nega veementemente a referida posição pretensa da parcialidade positiva do juiz, concordando com Brandon quando diz que uma das formas de se garantir a imparcialidade é por meio da assunção de uma perspectiva normativa da argumentação jurídica. Streck afirma que, pelo princípio da imparcialidade, o juiz não deve dizer o direito a partir de sua subjetividade, tornando a decisão mera escolha. A diferença entre decisão jurisdicional e escolha, onde é que a primeira leva em consideração o sistema jurídico composto por provas e argumentos, enquanto a segunda se dá pela moral individual de quem julga, desprezando o sistema jurídico. A percepção constitucionalizada do processo deve ser pautada em deveres decorrentes da cooperação apoiada no contraditório. A aplicação da teoria normativa da comparticipação torna-se imperiosa entre juízes e partes, auxiliando na implementação de atividades cognitivas processual, uma vez percebido que um debate bem estruturado ajuda na redução do tempo processual e na melhor formação das decisões com a diminuição de utilização de recursos e taxas. A comparticipação é embasada no princípio do contraditório dinâmico, sendo necessária a participação efetiva dos sujeitos interdependentes no ambiente processual. Esse método se mostra importante, uma vez que no sistema processual brasileiro possui um ambiente dotado de interesses não cooperativos. Enquanto o juiz se preocupa com a otimização numérica de seus julgados, o advogado, juntamente com a parte, se preocupa com o êxito processual. Desta forma, a doutrina conclui que o contraditório não pode ser visto apenas como garantia formal de bilateralidade de audiência, mas sim como influência para o progresso do processo, para a formação de decisões racionais e redução da possibilidade de surpresas. Entretanto, o modelo racional de tomada de decisões nem sempre prevalece no dia a dia forense, em razão de influência de diversos viés de cognição decorrentes de regras heurísticas. Obrigada. Hoje eu vou falar sobre as hipóteses de devising. Com base em um modelo participativo e no modelo democrático processual, são trazidas nesse capítulo diversas hipóteses de devising. Essas hipóteses, algumas já foram comprovadas empiricamente e outras são propostas feitas pelos autores do livro com base em sua experiência jurídica, na sua experiência também, como advogados. Bom, é necessário primeiro distinguir devising de
insularem. O debiasing é o desenviesamento, ou seja, são as técnicas para mitigar os vieses de cognição que influenciam nos julgamentos. Já o insularing, ele corresponde a isolar o sujeito processual enviesado da atividade de julgar. Bom, é necessário primeiro que o debiasing, ou seja, o desenviesamento, ele passe pelo conhecimento dos próprios sujeitos processuais, ou seja, o advogado, o juiz, eles precisam reconhecer que eles podem estar julgando com base em critérios externos que os influenciem a tomar determinadas decisões. Porém, apenas isso não é suficiente para que ocorra uma mitigação desses vieses cognitivos. Bom, a partir daí que entram as técnicas de debiasing. Bom, a proposta de Juarez Freitas consiste numa substituição de hábitos mentais. Tal medida, segundo ele, consiste basicamente em desconfiar das próprias crenças, por mais sedutoras que elas sejam. Já a proposta de Wolchek e Rosa é uma proposta contra-intuitiva, que busca partir da análise de que o cérebro humano não é tão racional e lógico quanto aparenta, mas sujeito a falhas de cognição. Portanto, deve-se sempre substituir a resposta intuitiva inicial. Essas técnicas, elas partem de um pressuposto que, sob determinados estímulos, esses estímulos são chamados de triggers, o sujeito processual, ele tende a inclinar-se a determinada resposta que já é intuitiva para ele. Esses triggers, eles são pessoais, ou seja, eles variam de pessoa para pessoa, e eles podem acontecer baseados em vários fatores diferentes, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, o cansaço, a formação, a classe social, a pressão do tempo, a pressão popular, midiática, experiência pessoal e relações interpessoais, etc. Bom, quanto às propostas de debiasing que ainda merecem ser testadas empiricamente, uma das que tem grande potencialidade é a dos advogados se engajarem na produção de provas, porque quando um determinado magistrado já se mostra tendencioso a uma versão dos fatos, o advogado deve se empenhar em produzir mais provas, a fim de fazer o decisor refletir acerca daquele entendimento já formado. A Isadora Werneck tem um estudo orientado por um dos coautores que exemplificou tal fato, comprovando a partir de pesquisa que em aproximadamente 90% dos casos, os julgamentos são feitos com base na prova técnica, pois os julgadores frequentemente tendem a levá-las em consideração. Bom, a atividade judicial no Brasil vem sendo governada por um comportamento individual e egocêntrico dos julgadores, em face de um modelo neoliberal de processo, o qual possui compromisso com a faceta quantitativa da eficiência processual e não com a qualitativa. É evidente que a inexistência de uma atenção com a fase preparatória do processo é um fator que favorece a persistência de distorções cognitivas, visto que, através de uma perspectiva comparticipativa, com ampla participação e influência das partes, através da fixação dos pontos controvertidos, dos ônus de prova, é possível que as partes influam nas decisões e nas questões que devem ser resolvidas, assim também como na fixação das provas que devem ser produzidas, rompendo com esse solipsismo judicial e reduzindo a possibilidade de que a decisão final seja viciada em virtude de vieses. Bom, ao valorizar a fase preparatória, então, é possível reduzir a necessidade de recursos. Logo, seguindo essa lógica, é necessário perceber que os mesmos viés de cognição que acometem o julgador em primeiro grau podem exercer influência sobre os julgadores responsáveis pela revisão dos entendimentos em grau também recursal. Bom, as influências dos viés de confirmação se dão na medida em que prevalece a lógica quantitativa quando ligada à solução de controvérsias, padronizando decisões como meio de resolução de controvérsias. O que se percebe é que o próprio sistema ele induz um excesso de atribuições ao relator em detrimento dos vogais, por exemplo,
A função da colegialidade é de mitigar o papel da ideologia pessoal, na medida em que permite que os juízes de diferentes perspectivas e filosofias comuniquem e influenciem uns aos outros. No entanto, o que se observa é que em grande parte dos recursos, os julgamentos são unânimes, onde os vogais simplesmente votam de acordo com o voto do relator. Sendo assim, o julgamento dos recursos, quando feito dimensionando corretamente a colegialidade, também possui função de debate corretivo. A valoração do princípio da colegialidade em uma perspectiva comparticipativa tem a função de mitigar a influência dos viés de cognição. E é necessário que nos julgamentos se possa observar essa densidade deliberativa, gerando um incremento no nível de responsabilidade decisória e, consequentemente, na diminuição de retrabalho. Bom, o professor Kashai Suster faz parte do movimento minimalismo judicial, o qual defende que os magistrados não podem proferir decisões complexas sobre os hard cases. Dessa forma, pretende evitar decisões taxadas como ativistas e, assim, buscar decisões com base em maior notoriedade dos princípios que constituem a prática jurídica da sociedade. Sob essa análise, o Poder Judiciário cederia tais questões para serem decididas através do debate público, que, segundo Suster, seria ideal que essas discussões alcançassem o nível do legislativo, o qual possui significativa atribuição para exercer tal função. O espaço público seria meio para que viabilizassem as mais diversas reivindicações, tendo em vista o pluralismo de concepções que existem na sociedade. O papel do Estado nesse cenário seria o de viabilizar e possibilitar uma convivência harmônica entre essa vasta pluralidade de princípios, viabilizando assim uma democracia deliberativa. Segundo Suster, é de suma importância que o Estado e as instituições dessem nudges para incentivar a valorização do dissenso entre os cidadãos, mas tendo em vista a precaução de que não haja uma polarização dos grupos, visto que é necessário relembrar que a forma com a qual as pessoas recebem as informações é assimétrica, visto que os vieses cognitivos funcionam como filtros seletivos para opiniões favoráveis e contrárias, atribuindo peso e confiabilidade de forma desproporcional. Como resultado, possíveis informações importantes podem acabar deixando de serem analisadas, tornando assim o cenário de deliberações institucionais jurídica-política frágil e muito fraco devido a essa falta de análise concreta sobre os princípios. O professor também critica o exagero do método dedutivo e da busca por criações de teorias gerais abstratas para justificar decisões judiciais de casos concretos, alegando que poderá massacrar problemas que se tornam invisíveis para os aplicadores da justiça, que podem também serem enviesados. Portanto, esse é o problema que Suster aponta no positivismo jurídico, soluções prontas em prateleiras epistemológicas. Tendo em vista tal problemática acerca do método dedutivo, Suster aponta que os acordos parcialmente teorizados, que sua base é a de que pessoas que às vezes divergem sobre questões mais profundas possam também divergir acerca de questões mais gerais. Tais acordos versam sobre a existência de certos princípios gerais que são reconhecidos pela sociedade. Para Suster, o verdadeiro protagonismo do debate sobre o direito deveria radicar no processo político e não nos tribunais, visto que os magistrados não são imunes aos processos de conformação e tanto dos vieses cognitivos. Por isso, o modelo constitucional defendido por ele, o judiciário deve assumir um papel mais modesto nas decisões dos casos, atuando mais como um provedor do debate público e não como um acusador e julgador. E dessa maneira, deixar com que essas determinadas deliberações sejam viabilizadas para outras instituições que possuem melhor atribuição, bem como o legislativo, como já foi tratado acima. Contudo, Suster admite que esse processo é repleto de adversidades, dificuldades, e que para inverter tal situação, seria válido que essas instituições fizessem uso dos nudges, que agiriam como se fossem pequenos incentivos comportamentais utilizados de maneira positiva os vieses cognitivos das pessoas, sendo incorporados aos designs institucionais para a produção de resultados mais benéficos para toda a sociedade.
Todavia, algumas críticas podem ser mencionadas acerca do que eu tratei anteriormente. A principal é de que os nudes podem ser paternalistas. Entretanto, o autor defende que eles são libertários e defendem um direito de escolha. Susten parece não enxergar que os nudes pode ser algo condenável em si, pois muitos fazem uso desses para manipular comportamentos e escolhas de eleitores. Assim, argumenta que a partir de maior publicidade de tais ferramentas gerarão um conjunto normativo que protegerão a maior transparência desses nudes e assim evitarão casos de abusos nessas eleições de seus eleitores. Existem algumas opções no campo processual por meio da implantação de alguns nudes. Uma forma simples de reenquadramento que poderia funcionar como desestímulo à manutenção dos litígios é modificar de forma a exposição do incremento da decisão quanto da intimação para o cumprimento. Outro caso possível é a apresentação combinada dos percentuais de honorários de sucumbência e dos seus valores absolutos quanto da tomada da decisão, evitando discussões sobre a base de incidência no processo recursal. Outro nude potencialmente efetivo seria a inclusão de mecanismos abertos no próprio ambiente eletrônico das informações dos processos, constando o valor atual da condenação funcionando como mais um incremento considerável da saliência variável do custo financeiro para a tomada de decisões pela manutenção da litispendência. Há indícios de que a saliência em torno das consequências financeiras pode funcionar como nude para incentivar transações ou cumprimento tempestivos das decisões. Portanto, para além das opções trazidas, a percepção das limitações de racionalidade do uso dos nudes na prática processual deve induzir uma reflexão de como promover aprimoramento dos resultados processuais em termos de efetividade normativa e da legitimidade. O traço fundamental do pensamento de Dworkin é a defesa da virtude da integridade. A tese central defendida por ele é que o positivismo jurídico representa uma leitura do direito incompatível com os pressupostos e anseios de uma sociedade que quer ser democrática. Isso ocorre pelo fato de se basear em uma ideia radical da separação de direito e moral, fazendo com que o direito seja reduzido a um conjunto de regras criado por uma comunidade jurídica. Desse modo, todo problema de interpretação se limita a uma questão fático-histórica, de saber o que tal comunidade pretende no momento da definição da regra positivada. Como consequência, um juiz positivista tem o seu trabalho limitado a identificar quais regras se amoldam aos fatos dos litígios e aplicá-las. As falhas dessa teoria começam a aparecer quando esses mesmos juízes não são capazes de encontrar regras previamente elaboradas para aplicação. Nesse cenário, a solução encontrada pelo positivismo jurídico é autorizar que esses juízes promovam julgamentos discricionários, onde eles estão autorizados a utilizar sua consciência e seu senso de justiça para decidir de modo unilateral o caso concreto. E para combater o quadro positivista, o Dworkin ele parte de dois raciocínios. O primeiro, que pode parecer um absurdo a ideia de um magistrado ter total liberdade para decidir um caso, onde dois argumentos são levantados pelo autor para negar a possibilidade de discricionalidade de decisões judiciais, onde o governo é limitado pela responsabilidade de seus ocupantes, que são eleitos pela maioria, e afirmar e defender a discricionalidade equivaleria a concordar com a fase dos realistas jurídicos, de que os juízes decidem baseados em escolhas. O Dworkin defende a ideia de que ninguém aceitaria como razoável a afirmação de que o caso foi tratado pelo judiciário como apenas mais um, que mesmo aquela não sendo uma decisão fruto de um raciocínio mais elaborado e comprometido do magistrado, ela se trata de uma decisão possível. A virtude da institucionalidade afirma que todos nós temos o direito de sermos tratados com igual respeito e consideração. Desse modo, então, repercutiria o dever de o judiciário levar o caso a sério e tratá-lo com cuidado, um comprometimento e análise que ultrapassa os meros automatismos mentais. Para ficar mais claro, o Dworkin ele utiliza um juiz imaginário conhecido como juiz Hércules, e através dele ele nos mostra uma postura que deve ser tomada pelos magistrados, que é de perceber os automatismos mentais e abrir-se para os diálogos junto às partes. O uso de ferramentas informáticas, como de estruturação de dados típicos do emprego de inteligência artificial,
pode auxiliar bastante. Algumas utilizações de computação cognitiva que viabilizam uma infinidade de decisões através de análise normativa. Tal fenômeno pode gerar uma melhoria qualitativa nas decisões e um aumento da racionalidade. Segundo Dworkin, o Hércules institucionalizava um pressuposto interpretativo contrafático, que pode ser evidenciado mediante a necessidade de um processo democrático e comparticipativo, de formação decisória amplamente embasado pelo contraditório e a fundamentação de dinâmicos, contrariamente a um suposto de isolamento decisório diretamente ligado ao que o novo Código de Processo Civil estabelece nos artigos de 7 a 10 e no artigo 489. Contudo, ele se sente obrigado moralmente, quando ciente de sua responsabilidade institucional, a seguir os precedentes e julgados que se mostrarem coerentes, de forma que, mesmo havendo precedentes, não torna o juiz um mero replicador dos mesmos. Essa obrigação hermenêutica faz com que o magistrado de Dworkin se coloque como um membro de um empreendimento coletivo. O Hércules tem o fato de sair de uma posição de conforto e de automatismo mental em perspectiva contraintuitiva para explicitar todos os pressupostos do seu raciocínio. Ao fazer isso, ele retira do plano de fundo o silêncio que nos cerca todas as questões relevantes que compõem o processo hermenêutico decisório. Tal postura, levada a sério, ela induz um rompimento com as tendências em se limitar ao sistema cognitivo e se compromete com o rompimento com as heurísticas. Com isso, o decisor fará a sua parte de dever se basear na ideia de que a sua decisão deve considerar todas as pessoas da sociedade ter o mesmo direito e as mesmas liberdades, sem privilégios, sem discriminações baseadas em preconceitos de qualquer tipo. A abertura hermenêutica exige um diálogo entre todos os participantes do processo e com a história daquela sociedade. O que Dworkin quer dizer ao falar na melhor decisão judicial é que o espaço da discricionariedade é eliminado para dar lugar a um espaço hermenêutico e argumentativo. Desse modo, percebemos como um engajamento responsável de todos os sujeitos, combate processual com um ambiente democrático de potencial de Bayesian. Já o segundo raciocínio de Dworkin afirma que existem dois outros padrões de norte, os princípios e as diretrizes políticas. A separação em três espécies de normas é uma questão lógica argumentativa, já que no debate é que podemos entender se o que se está sendo invocado representa uma regra, um princípio ou uma diretriz política. Para o Dworkin, apenas o legislador está autorizado a criar direito. Para ele também, a coerência de princípios assume a forma mais sólida de pontuar na contabilidade deôntica, pois nos colocam diante de pressupostos de validade dotado de universalidade. A decisão acerca de um pronunciamento jurisdicional tem que se basear muito mais em um conjunto de argumentos para poder alcançar uma pretensão de validade, que deve se originar muito mais no nós do que no eu isolado. No caso do direito, o magistrado deve tratar todos como um hard case e se comprometer a uma empreitada para solucionar à luz da integridade do direito, e se põe a ele a exigência de não levar em consideração apenas a sua própria perspectiva, e sim aquilo que designará a moralidade política. A atividade jurisdicional é sempre uma atividade que se processa a partir da compreensão, identificação e aplicação das normas de princípios jurídicos. Esses não nascem do nada, não são criados pelo judiciário. Eles estão assentados nas práticas, já fixadas pela comunidade e incorporados pela própria Constituição. Olá, eu sou Radir Brito e eu irei apresentar as ideias finais sobre o trabalho. Bom, o livro ele trata de analisar o que são os viés cognitivos e como impactam nas atividades rotineiras dos advogados e nas decisões judiciais, levando em consideração as vantagens e desvantagens que se evidenciam ao longo do processo. Ele vai apontar também como que o vício desses viés poderiam remeter a uma não adequação ao modelo processual participativo, conferindo um caráter nulo aos atos de decisão. Os meios alternativos de Bayesian apresentados pela minha colega Thaís, eles remetem a um questionamento da possibilidade de implementação dessa teoria, ou no caso dessas teorias, no exercício processual,
resultando em uma releitura das instituições processuais que poderia favorecer e ainda promover um desenvolvimento dos sujeitos processuais. Isso nos conduz à ideia de que a exposição da manifestação prática dos viéses da magistratura, somada a um devido dimensionamento no momento da preparação do processo, teria qualificação necessária para um melhor controle jurisdicional, através do uso do devising, o que acarretaria em decisões menos contaminadas, tanto pelos vieses quanto pela subjetividade de quem julga cada processo. E isso levaria a um resultado final que seria um ganho no caráter de legitimidade democrática. Vale mencionar aqui também que a participação ativa dos advogados se faz importante, tendo como uma das funções, a todo momento, a busca pelo rompimento de qualquer possível enviesamento que possam estar acometidos os juízes. Porém, não apenas os advogados, mas sim todos os sujeitos que compõem o processo devem agir de modo contra-intuitivo, com o intuito de interromper quaisquer vieses em cada etapa ao longo do processo. E, por fim, no quesito prática, alguns tribunais já vêm demonstrando um conhecimento substancial em matéria de viés e suas influências, sugerindo o início de um processo longo e complexo que pode já estar em andamento. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do trabalho